Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à live da Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria, que acontece todas as segundas-feiras aqui no Instagram. A Besser atua na criação, implementação e desenvolvimento de projetos junto ao poder público e privado e terceiro setor. E todos os nossos trabalhos e clientes vocês podem acompanhar no nosso site besserconsultoria.com. E estamos hoje aguardando a ilustre presença do secretário de Turismo de Porto Seguro. Já vou dar entrada aqui, convidar o PC Magalhães para dar entrada aqui e bater um papo conosco. E eu, Ana Paula Oliveira, mestre em economia, turismóloga e uma apaixonada pelo tema, vou estar conduzindo aí essa live com vocês. PC, Oi, Ana. Tudo bom? tudo bem? Agradecer muito a tua presença aqui hoje à noite, né, para falarmos de um destino tão desejado por muitos, né, e tão admirado até pelos números que representam, né, Porto Seguro para o Brasil. E vai ser muito importante essa sua fala, né, para a gente trocar algumas ideias, bater um papo, saber um pouco de como está, né, a atividade aqui, né, em Porto Seguro, e principalmente diante de toda essa pandemia, de toda essa situação que nós estamos passando, estamos vivendo, tá? Oi, Ana, você não me deve nada, não tem que agradecer nada. Muito pelo contrário, é um grande prazer estar aqui ligada com você e a gente poder falar um pouco desse destino, né? Porto Seguro, que é aí a menina dos olhos do turismo do Brasil. E vai ser um prazer fazer isso, tá bom? Que ótimo, tá? Pessoal, lembrando que todas as segundas-feiras, né, nós temos esse bate-papo sobre empreendedorismo, ações de turismo, governança, casos de sucesso. E se vocês tiverem algum tema e quiser colocar aí, bote nos comentários sugestões, né? Temos uma presença aqui de uma das nossas primeiras entrevistadas, a Núbia PC, que ela é uma apaixonada, é uma mineira, né, apaixonada por Porto Seguro, por aquela região de Trancoso. Quando eu falei que ia falar sobre Porto Seguro, ela disse: estou presente, filho, e ela é uma apaixonada por Arraial da Ajuda também, né? E o tema, Como então, todo boa mineira, né? com certeza. E aí, nosso tema destino, Porto Seguro, dentro das nossas séries, a gente sempre vai estar falando de um município, de um destino turístico, uma vez ao mês, né? E eu queria inicialmente, PC, que você fizesse uma apresentação sua, tanto pessoal e também à frente da Secretaria Municipal aí de Porto Seguro de Turismo. Perfeito, Ana Paula. Bom, eu vou começar dizendo que eu sou um paulista de 64 anos de idade, se na flor da idade. Moro em Porto Seguro já há 34 anos, vim para cá em 1986, aonde desde então, lógico que no período inicial, eu fiz todo um processo de aclimatação em Porto Seguro, né? Porto Seguro era uma cidade totalmente diferente do que é hoje, mas não demorou muito para eu entrar na vida do turismo de Porto Seguro, e eu estou na secretaria, ocupando o cargo de secretário, já desde 1997, portanto, embora não tenha sido a sequência toda desses anos, eu estou aí há 24 anos
estar e não estar na Secretaria de Turismo, e é um período que a gente viu todo o desenvolvimento de Porto Seguro, onde a gente pôde assistir, acompanhar, participar e influir em todo o crescimento da cidade de Porto Seguro, uma vez que, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos algo em torno de 4.000 leitos de hotelaria, e hoje nós estamos aí beirando 50.000 leitos. Nós recebíamos, naquela época, um número ainda bastante pequeno de turistas, embora Porto Seguro já começasse, a partir de 1986, a entrar aí na evidência do turismo nacional, e a partir daí a gente não parou mais. Aliás, eu diria para você que desde 22 de abril de 1500, quando Cabral chegou aqui, Porto Seguro nunca mais parou de receber turistas. Então, a minha missão foi, a partir de 1997, na Secretaria de Turismo, dar continuidade a esse trabalho. E quando eu assumi a Secretaria de Turismo, em 97, em 96, Porto Seguro tinha recebido algo em torno de 500.000 turistas. E hoje a gente está aí beirando os 2 milhões de turistas, e se esse ano a gente não tivesse passado por esse período tão crítico da pandemia, fatalmente a gente iria atingir os 2 milhões. Mas não tem problema não, Deus não faz nada que não seja correto. Foi um ano triste, mas de repensar a vida, o turismo, as nossas atividades, e 2021 está aí para que a gente possa voltar a crescer e conquistar as nossas posições que a gente ultimamente tem andado, que são pelo menos o top 5 do turismo nacional. Perfeito. E PC, nesse processo aí que você colocou, já fez um breve histórico do turismo em Porto Seguro, a que você atribui esse interesse intenso, né, que o país e o mundo têm por Porto Seguro? Ana, é uma coisa impressionante, mas meio indescritível, porque, assim, primeiro, a Bahia é um país à parte dentro do Brasil. Na questão da receptividade dos nossos visitantes, a Bahia é excepcional. Eu conheço o Brasil quase todo, mas não é puxando a sardinha para nossa brasa, não. Mas eu diria para você que Porto Seguro recebe como ninguém. E assim como os baianos em geral, mas Porto Seguro em especial, em função, inclusive, do carisma que a cidade tem, da energia que paira no ar de Porto Seguro, e que as pessoas chegam aqui, se encantam, vivem um período de férias maravilhosos. Hoje, Porto Seguro já não é, uma semana já não é mais suficiente para alguém que está vindo pela primeira vez poder dizer que conheceu Porto Seguro. Nós temos um conjunto de atrativos fabuloso, diversificadíssimo, e que nos permite ser atrativos por muito mais do que uma semana, porque senão você vai ficar sempre devendo alguma coisa para conhecer. Mas eu acho que é esse astral do povo, essa preparação do povo de Porto Seguro, esse carinho com que o povo de Porto Seguro recebe todos os nossos visitantes, fazendo com que, imediatamente após a chegada, você já se sinta em casa e como se você tivesse vivido já há muito tempo em Porto Seguro. Tamanha é a receptividade do nosso povo. Eu acho que isso tem uma influência ímpar no turismo e na receptividade cada vez maior. Que interessante. E nessa perspectiva, de um modo geral, no Brasil como um todo, o Porto Seguro é a referência, as pessoas comentam muito da força, mas muitas vezes desconhecem a estrutura que faz Porto Seguro ser o que é.
Eu queria que você nos falasse um pouco da questão da estrutura de turismo, em termos de sistema, como é que é a secretaria, o conselho, o fundo, efetivamente funciona? Existe um planejamento? Como é que isso acontece em Porto Seguro? Olha, o turismo aqui é tratado de forma muito séria. Nós temos uma secretaria bastante bem estruturada. Eu tenho hoje algo em torno de 35 funcionários e nós temos ainda, sob a nossa responsabilidade, o Museu de Porto Seguro e a Casa da Lenha, que é uma casa, é um espaço que nós agora recebemos para administrar e que a gente está estruturando como uma casa de cultura para eventos culturais e eventos bastante interessantes que a gente realiza lá. A estrutura da secretaria, ela tem na sua estrutura o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo, que o Conselho hoje é formado por 13 membros da iniciativa da sociedade civil organizada e da prefeitura, mas ele não é paritário. Nós temos 5 membros do governo, né, 4 da prefeitura e 1 da Câmara Municipal, e nós temos 8 membros da iniciativa privada da sociedade civil organizada. Então, todas as entidades ligadas ao turismo, com exceção de uma que foi constituída aqui muito recentemente, mas que nós já estamos trabalhando a sua inclusão no Conselho, que é a Abrazel. O restante, todas as entidades estão no Conselho, além do SEBRAE e do SENAC, que tem assentos próprios. A gente se reúne uma vez por mês, toda a política de turismo do município é desenvolvida no Conselho, né, nas reuniões do Conselho. O nosso calendário de eventos passa por uma avaliação do Conselho, inclusive do ponto de vista daquilo que realmente é interessante para o município e que vai agregar valor ao turismo de Porto Seguro, e também na questão financeira de aprovação dos aportes que o Fundo Municipal de Turismo normalmente faz numa série de atividades, tanto de promoção como de eventos que são realizados dentro da cidade e que são voltados para o turismo e que muitos deles recebem um aporte de patrocínio, de apoio, de suporte do Conselho Municipal de Turismo através do fundo. Nós trabalhamos na Secretaria em 2 vertentes principais. Uma é voltada para a promoção, então é todo o trabalho de participação de feiras, de eventos que a gente faz o ano inteiro aí pelo Brasil e pelo mundo, e a outra é voltado para a melhoria da experiência do turista, onde a gente tem uma equipe que se preocupa e prepara toda a receptividade, faz sempre as reciclagem com as pessoas, com as entidades, com os guias e tudo mais, para que a gente possa receber cada vez melhor e para que a gente possa proporcionar a tão sonhada experiência que o turista quer viver em Porto Seguro e que a gente faz questão que ele viva, exatamente para ter no coração dele gravado uma experiência excelente e que ele vai lembrar e divulgar, ajudar a gente a divulgar pelo resto da vida. Perfeito. E nessa estrutura aí de turismo, que parece ser um sonho de consumo, né, de qualquer gestor público, né, tendo uma sua estrutura de funcionários, 34 funcionários, como você colocou, isso é raro, exceto para as capitais. Eu queria que você fizesse um paralelo aí até de números, né? Você falou de 50 mil leitos Porto Seguro. O que significa isso em relação à hotelaria do país, né? Por exemplo, nós sabemos que
superior é a principal do Nordeste, né? Mas em nível de Brasil, como é que está essa taxa, né? Esse número de leitos comparado com outros destinos no país? Nós somos a terceira maior estrutura, só perdemos em número de leitos e de estabelecimentos para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós somos maior do que todas as capitais do Nordeste e muitas vezes até da junção de 2 ou 3 capitais. Isso, Ana, eu falo, por um lado, com muita alegria, porque a gente recebe aqui muita gente, mas, por outro lado, isso é de uma responsabilidade fora do comum, porque o secretário de turismo aqui, para ter valor, ele tem que manter a cidade com um bom índice de ocupação. Se eu deixar cair o índice, o secretário passa a não ser mais tão bom assim. E a gente vem aí desde 97, graças a Deus, sempre numa crescente. Nós só passamos 2 anos desse período todo onde os nossos números tiveram uma queda, mas em 2 situações extremamente bem explicáveis. Uma foi quando a economia da Argentina quebrou, literalmente quebrou. Como naquela época nós tínhamos 27 voos que chegavam em Porto Seguro diretamente da Argentina, principalmente Buenos Aires e Córdoba, isso para nós foi um baque muito grande. Nós deixamos de receber algo em torno de 4.500 passageiros por semana, que é o que os argentinos mandavam para cá. Se você for contar isso no mês, que vai dar aí 30 mil passageiros, e no ano, que vai dar um bocado de gente, vai dar quase 180, mais de 180 mil passageiros, naquela época foi um baque violento. E como diz lá no interior de São Paulo, onde eu nasci, que além, né, já não bastava o tombo, ainda tem o coice, naquele mesmo período, a Soletura, aquela tão famosa operadora de turismo brasileira, que era excepcional aqui para Porto Seguro, também deixou de existir. Então, nesse ano, nessa brincadeirinha aí, nós perdemos nada menos que 10 mil turistas por semana. Então, você imagina. Mas a partir de 2003, a gente levantou, deu uma sacudida na poeira e traçamos os novos rumos do turismo e fomos em frente. E hoje a gente está perfeitamente recuperado. Quer dizer, eu vou fazer de conta que nós não tivemos a pandemia. Vamos botar à parte a pandemia, mas em termos de taxa de ocupação, isso tem que significado? Nós temos uma variação aí de 65% a 85% de ocupação média ano. Os hotéis maiores e que fazem todo um trabalho de promoção o ano inteiro, inclusive junto com a gente na secretaria, eles conseguem ter uma taxa elevada de ocupação. Os hotéis menores, as pousadas, que participam menos desse trabalho, mas não deixam de estar sempre oferecendo um excelente serviço, umas localizações estratégicas, eles também têm uma ocupação, de modo que a cidade, no geral, trabalha em torno de 75% a 90% de ocupação aí o ano inteiro. Isso para a gente aqui é muito bom e eu posso garantir para você que no mercado turístico nacional isso é um feito assim raro e muito importante. E principalmente porque nós temos uma rotatividade de turistas aqui, média de 7 dias. Então, ficar 7 dias na cidade e consumindo e conhecendo tudo que a gente tem para oferecer, além de prazeroso, é muito interessante financeiramente. Sem contar que esse turista volta, né? Tem como característica Porto Seguro esse retorno do turista, né? Ele vem e volta. Ana, você acredita? Se eu falar, talvez você não acredite. Mas é comum
você na rua, durante o dia, durante o ano, você está conversando com gentes, com pessoas de fora que estão visitando Porto Seguro. É comum você escutar, esse ano eu já vim aqui 2 vezes, essa já é a 3ª vez esse ano. Esse ano, juntando todos os feriados, eu pretendo estar aqui em Porto Seguro 5 vezes. Porque, assim, nós estamos no centro do Brasil, embora no litoral, mas bem entre o norte e o sul, bem central, próximo dos nossos principais polos emissores. Nós estamos aí de 1 hora e 45 minutos dos principais polos, e, portanto, é fácil, tranquilo, falar, esse final de semana de feriado prolongado eu vou passar em Porto Seguro. É 1 hora e 45 no máximo de voo, você sai de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiânia, de Campo Grande, de Salvador, de Belo Horizonte, e está em Porto Seguro, a tempo de chegar e ainda pegar uma praia no dia que você chegou, à noite sair para uma festa, ir para um jantar, ou ir para o Arraial, ou ir para a Noite Trancoso, enfim. É comum essa frequência constante aqui anualmente. E eu queria tratar de uma coisa que eu acho fenomenal em Porto Seguro, que é uma característica que poucos destinos têm, que a gente chama de destino, 4 destinos em um, né? Porto Seguro tem características muito próprias nesse processo desses destinos. Eu queria que você falasse um pouco para essa nossa audiência, que é muito daqui da região sudeste, né? Hoje, agora mesmo nós estamos com 232 pessoas aqui, quer dizer, e a gente trabalha muito região sudeste, sul, e aí falasse desse contexto dos 4 destinos num único município. Para você ver como Deus é brasileiro, baiano e nasceu em Porto Seguro. Não bastava, né, Porto Seguro já ter esse charme, esse encanto, esse carisma, nós ainda fomos agraciados dentro do município com outros 3 destinos turísticos da maior importância, da maior relevância aí no cenário nacional, que é Arraial da Ajuda, Trancoso e Caraíva. Por enquanto, que em breve nós ainda vamos ter um outro destino turístico que chama-se Vale Verde, que é um local extremamente bucólico, maravilhoso, gostoso. É como se ali o mundo tivesse parado e você vai ter experiências maravilhosas lá. Mas são realmente 4 destinos num só: Porto Seguro sede, Arraial, Trancoso e Caraíva. Os 4 com características totalmente diferentes um do outro, com público totalmente diferentes um do outro, e que, na verdade, se completam, porque nós temos aqui um aeroporto que atende a todos esses destinos. O mais distante é Caraíva, que está a 60 quilômetros de Porto Seguro, mas que rapidamente você chega e aí você, sabe, vai para o paraíso. E Arraial, Trancoso... Só um parêntese, me tira uma curiosidade, né? Porque eu Caraíva sem energia. Continua ou a energia já chegou em Caraíva? Não, Caraíva continua preservada, mantendo aquelas características originais, embora hoje já tenha energia. Você, quando chega em Caraíva, você não vê um fio passando, né, como acontece normalmente em outros lugares, de poste em poste. Lá é tudo subterrâneo, é tudo assim, escondido, né, embora tenha, mas ela está tudo subterrânea. As ruas, além de não ser permitido a circulação de veículos, elas são todas ainda sem nenhum tipo de calçamento, é areia, e você caminha por Caraíva normalmente descalço, e assim, é como se você tivesse há 2 séculos atrás. Porém, também com uma estrutura interessante de pousadas charmosíssimas, onde o pessoal dedica realmente a
fazer uma recepção de forma diferenciada para que você se encante e a cada feriado prolongado você se sinta tentado a vir para Caraíva. Eu vou te falar um segredo, inclusive, que eu falei tudo isso de Caraíva para você, mas normalmente eu não faço isso não, porque Caraíva assim, por um lado é tão charmosa, mas por outro é muito sensível e a gente jamais vai permitir que Caraíva tenha uma lotação acima do que realmente deve ser. Exatamente para não estragar o destino, para não deteriorar o destino e para que a gente possa continuar oferecendo um produto excepcional e que é raro nesse Brasil. Tá bom? E aí é justamente, nós estávamos falando, quando eu puxei Caraíva, porque nós estávamos falando justamente das características desses 4 destinos em um. Aí, falando de Caraíva, agora Trancoso e Arraial da Ajuda. Vamos lá. Então, Trancoso, Ana, acabou sendo conhecido como o destino dos milionários. Por quê? Porque, assim, o pessoal de São Paulo gosta de Trancoso, dada a tranquilidade, dado o fato de poder chegar em casa, calçar um chinelo e sair de bermuda e camiseta pela rua, inclusive seja quem for, porque Trancoso recebe realmente muita gente famosa do mundo inteiro. Você lá não tem aquele negócio das pessoas ficar te molestando, você pedindo autógrafo e você não poder e nem ter vontade de sair pela rua. Muito pelo contrário. Tem até gente que, às vezes, acaba voltando para casa e procurando psicólogo exatamente para... Pô, cheguei em Trancoso, andei pelas ruas lá, ninguém me assediou, ninguém pediu autógrafo, porque lá é comum ver pessoas famosas, pessoas hiper conhecidas aí no mundo inteiro. Vou te dar um exemplo, Leonardo DiCaprio veio várias vezes em Trancoso, e assim como ele, N personalidades do mundo, de Bill Gates a Beyoncé, enfim. Beyoncé fez uma turnê pelo Brasil e o intervalo entre um show e outro, ela pegava o jatinho e vinha passar 3, 4 dias descansando em Trancoso. Então, para você ver como é que são as coisas. Já Arraial já é um público mais jovem, um público que gosta da badalação, que gosta da noite, que gosta de bons restaurantes, que gosta de sair, fazer um tour pela Rua do Mucugê, pela Broadway, pela Praça da Igreja, que são locais que têm lojas, boas lojas, que têm bons restaurantes, que têm casas noturnas, e é onde a noite em Arraial, inclusive, começa 10, 11 horas da noite. Você chega lá 8 horas, se você achar que vai estar no meio da muvuca, esqueça, porque a noite do Arraial começa bem mais tarde. Mas também é uma ótima oferta, uma ótima opção de passeios, tem muitas pousadas e hotéis super interessantes, e o hóspede, o turista, vai se sentir muito à vontade em Arraial também. Perfeito. Eu quero pedir desculpa aí à nossa audiência, que eu não estou conseguindo rolar. Então, as mensagens estão chegando e estão passando direto, e eu não estou conseguindo retornar para fazer a leitura. Então, perguntas que surjam, se te quiserem retomar aí, porque eu não sei por que razão eu não estou conseguindo recuperar. Mas, de qualquer maneira, pelos coraçõezinhos, as pessoas realmente estão encantadas com essa fala, principalmente porque, e aproveite, gente, vocês que queiram, botam o aviãozinho e chamem, né, divulguem, convidem pessoas para falar um pouco sobre turismo, sobre um destino que trata o turismo com a devido respeito, com a devida consideração, entendendo a sua importância para a atividade, né? Agora vamos falar de uma notícia assim, das notícias. Pandemia. Como é que foi diante de toda essa realidade, desses números fantásticos, a gente vai se aprofundar mais na frente, como é que foi esse período de pandemia para Porto Seguro?
Fantástico que você diz para negativo, né? Negativamente fantástico. Olha, Ana, imagina você morar e trabalhar e ter a sua atividade, seu empreendimento numa cidade que vive pujante o ano inteiro, né? E de repente, assim, da noite para o dia, tudo desaparece. Então, assim, foi a mesma coisa que você tirar o chão sob o pé de todo mundo de Porto Seguro. Realmente a cidade viveu um período aí terrível, totalmente fechada, isolada, totalmente sem atividades como acontece aqui o ano inteiro, e que, inclusive, assim, todo esse conjunto de coisas negativas gerou até um processo de baixa estima, de depressão, enfim, na população como um todo, que nunca, ninguém que mora em Porto Seguro hoje tinha passado sequer algo parecido, assim como o Brasil e o mundo. Mas nós, graças a Deus, fomos fortes, nos aguentamos, procuramos trabalhar nesse período para preparar tudo para quando a cidade fosse voltar na atividade principal, que é o turismo, a gente pudesse reabrir a cidade estando muito melhor do que antes. E foi o que aconteceu. Nós, pelo lado do governo, né, pelo lado da prefeitura, da Secretaria de Turismo, passamos um período de muito trabalho, de muita concentração, desenvolvendo aí o nosso programa Porto Mais Seguro, que é o conjunto de protocolos, de planejamento, de selo, para poder, quando reabrisse a cidade, os empreendimentos pudessem, se preparando, obter esse selo, e que é uma autorização de reabertura. Foram assim, todas as capacitações, os treinamentos, as explicações que a gente fez exatamente para preparar melhor a cidade. Houve também, esse trabalho foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária, mas que nós, do turismo, fizemos questão absoluta de nos envolvermos. E aí eu sempre aproveito para parabenizar toda a minha equipe que participou ativamente desse trabalho, exatamente para dar a visão do turismo para o novo tempo, né, para as novas práticas, exatamente para não permitir o engessamento da estrutura turística de Porto Seguro, levando o nosso conhecimento, a nossa vivência para dentro da discussão que aconteceu, inclusive, juntamente com todo o trade foi envolvido, todos os segmentos foram envolvidos, e a gente acabou que conseguiu estabelecer aí o que tem sido reconhecido, não por nós, mas pelo próprio mercado, como um dos principais e mais importantes conjuntos de protocolos que proporcionaram a reabertura de uma cidade turística tão famosa, tão movimentada, e que precisaria realmente voltar contando a todo mundo a que veio. Nós recebemos vários elogios, inclusive da Anvisa Nacional, que fez questão de receber o nosso protocolo, avaliar e emitir essa opinião. Mas hoje, desde o dia 11 de julho, a gente que estava aí com o aeroporto parado, aberto, mas sem voos comerciais, voltamos aí devagarinho a receber voos. Em julho nós já recebemos 48 voos, em agosto 90, em setembro 108, e com uma previsão para outubro, até agora, de 180 voos, que, embora sejam ainda muito aquém do que a gente estava acostumado, que era na casa de 500 a 550 voos por mês,
Hoje nós estamos com 108 e o mês que vem 180. Mas nós somos pacienciosos, nós acreditamos muito em Deus e temos certeza que num curto espaço de tempo, se Deus ajudar e vai ajudar, já que Ele é brasileiro, baiano e porto-segurense, e a gente vai chegar aí na alta temporada com um movimento assim, se aproximando bastante do que era antes da pandemia. Esse ponto eu queria reforçar, PC, porque, na verdade, a gente fala, o setor como um todo foi atingido, né, fortemente. Só que a própria, já o que se fala muito do turismo é a própria resiliência da atividade, de do mesmo jeito de ter sofrido como sofreu, esse processo de recuperação dele também vai ser imediato. Temos aí um exemplo concreto que foi o feriadão de 7 de setembro, né, que representou um significativo fluxo de turistas por todo o país. Então, eu queria que te contasse, a partir do que foi 7 de setembro para vocês, como é que está essa perspectiva? Você já nos indica que realmente é positiva, né? Mas você acredita que chegaria a esses índices em quanto tempo? Né, em termos de volume de fluxo dentro do que foi dezembro, por exemplo, de 2019? Olha, se os números, Ana, continuarem decrescente em média geral no país, eu acredito que a nossa temporada de verão, a gente já vai ter recuperado muito do que a gente deixou de ter e com certeza a gente vai ter um verão bastante interessante. Eu não acredito ainda que a gente tenha até lá assim, a aprovação e a distribuição e a vacinação de toda a população, mas a gente vai evoluir bastante. O feriado de 7 de setembro, nós estávamos ainda, assim como estamos hoje, numa restrição de ocupação de até 50% dos empreendimentos. E nós rapidamente atingimos esses 50%. Se a gente tivesse estabelecido 70%, teríamos atingido, e para não dizer que a gente estaria 100% ocupado, eu diria para você que se tivesse liberado geral, a gente chegaria muito próximo disso. É lógico que a gente ainda, com essa baixa oferta de voo, a gente ainda tem problemas de trazer para cá um grande fluxo. Mas eu pude, inclusive, eu fiz questão de ir no feriado, no sábado, porque aí já tinha chegado todo mundo, eu fiz questão de sair pela cidade de carro, mas passando em cada estacionamento de hotéis, em cada estacionamento de barracas de praia, durante o dia, num dia de sol muito forte, e fazer uma pesquisa sobre a origem dos passageiros que estavam em Porto Seguro. E uma coisa eu reafirmo, né? O pessoal fala que a volta vai ser baseada num turismo regional, e nós tivemos aqui num raio de 500 quilômetros ao entorno de Porto Seguro uma frequência elevadíssima de pessoas que vieram. De Vitória da Conquista, de Salvador, que está um pouquinho mais, de Itabuna, ou seja, das principais cidades da Bahia, das principais cidades do Espírito Santo, principalmente o norte, ali, Linhares, Colatina, e das cidades de Minas, aqui do entorno, como Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni e outras mais. Então, isso nos deixou bastante animado, porque a gente, embora não consiga identificar muito, por exemplo, carros de São Paulo, por causa da distância para um feriado prolongado, mas mesmo assim tinha carros do São Paulo capital, de São Paulo interior e de outras localidades. Isso que nos deixou muito animado, porque é o que eu sempre tenho falado, inclusive, para o pessoal de Porto Seguro, para o empresariado de Porto Seguro, que nós vínhamos já há bastante tempo ocupando as principais e as mais importantes primeiras e segundas colocações no ranking do turismo nacional.
Então, isso significa que a gente já tinha conquistado o coração de muita gente. E na retomada, com a divulgação que a gente está fazendo e com o incremento da campanha que nós vamos fazer a partir do dia 10 de outubro, quando nós estaremos lançando uma campanha nacional aí, promovendo, né, tudo isso que eu te falei até agora e muito mais, e oferecendo no mínimo 35 razões para que as pessoas venham a Porto Seguro, e fortes razões, e razões extremamente convincentes, nós temos certeza que a gente vai continuar ocupando esses lugares, esses primeiros lugares do ranking, e Porto Seguro, se Deus quiser, nós vamos voltar com o nosso movimento e com o crescimento anual que a gente vinha obtendo. Inclusive, assim, esse ano nós recebemos pelo segundo ano consecutivo o prêmio do TripAdvisor do primeiro destino turístico do Brasil em alta no mundo. E o primeiro no mundo e quarto no Brasil, né? Quer dizer, desculpa, me enganei. É o quarto destino no mundo e o primeiro do Brasil. Então, pelo segundo ano consecutivo. Então, assim, eu sempre brinco com o pessoal que não foi um tiro que a gente deu com o rosto virado para o outro lado. Foi um tiro certeiro que a gente deu em cima de um trabalho eficiente, competente e de resultado, e que nos levou a conquistar isso daí. Então, além dos prêmios nacionais, a gente agora é o quarto destino do mundo e o primeiro do Brasil em alta no turismo. Nossa, PC, temos vários assuntos, mas como a gente sempre tem um problema de tempo. Eu ainda quero falar do porto mais seguro, mas eu queria voltar aqui para os números de... Você já falou de muitos números, de números significativos de Porto Seguro, mas eu quero retomar, assim, principalmente essa verba. Você falou de lançamento de uma campanha de promoção do destino. Com que verba, com que recursos se trabalha, como é que está esses resultados, né? Como é que o empreendedor também, passou uma pergunta aí sobre esses resultados, o volume de recursos de Porto Seguro. Fala um pouco para a gente sobre os números, né? Esses números aí de Porto Seguro. Olha, esse ano, em função de tudo isso que aconteceu, nós fomos também prejudicados aí no Fundo de Turismo, onde nós tínhamos uma previsão perto dos 4 milhões de reais para gastar durante o ano em todo esse trabalho, fora o recurso que a Prefeitura aporta anualmente no pagamento de salários, aluguéis e uma série de outras coisas, viagem, que a Prefeitura banca. Nós tínhamos para aplicação na promoção, no patrocínio de uma série de eventos que a gente costuma aportar recurso para que aconteçam, e aconteçam de uma forma a agregar valor em termos da movimentação turística da cidade. Então, nós teríamos um recurso na ordem aí dos 4 milhões de reais, que eu digo para você, sem medo de errar, que rapidamente a gente vai crescer esse número. O empresariado tem uma participação muito importante nisso, e a gente entende que cada vez mais as pessoas, pelos bons resultados que esse trabalho vem ocasionando, vem acontecendo, vem proporcionando, cada vez mais a gente vai ter gente interessada em participar dessa força-tarefa que a gente exercita aí o ano inteiro, e esse fundo vai crescer rapidamente. Mas esse ano, em função do problema da pandemia, nós sofremos uma redução de 50%. Então, esse ano nós estamos trabalhando com 2 milhões, que assim, não é nada tão expressivo, mas como a gente procura utilizar da melhor forma possível e da forma mais criativa possível, a gente está conseguindo desenvolver aí uma série de atividades e que vão chegar no final do ano ainda assim podendo contabilizar ganhos importantes para a cidade. Detalhe aqui
aqui a gente tem uma audiência muito de pessoas do poder público, né? Detalhe aí, como é que vocês chegam a esses números no fundo de turismo? Nós temos, sempre lembrando, fora a parte que o recurso municipal banca. Esses 4 milhões, eles são baseados em 3 fontes. A fonte número 1, que é o que a gente chama de CVTS, que é uma contribuição voluntária do turismo sustentável, que é através do recolhimento na hotelaria, feito pela cobrança voluntária de uma taxa de R$ 2 por apartamento dia ocupado no hotel. Então, isso representa algo em torno de 45% a 50% do que a gente arrecada aí durante o ano. Fora isso, nós temos o nosso portal, que faz a cobrança de uma taxa simbólica, mas expressiva, dos ônibus que entram na cidade, exatamente em função do impacto que isso gera. E a gente tem o único lugar, o único destino brasileiro que tem isso com o Airbnb, um acordo de operação onde eles também fazem uma contribuição voluntária baseado no número de turistas que eles mandam para cá e da quantidade de áreas. Então, a junção dessas 4 fontes nos proporcionam essa arrecadação e que eu tenho hoje apenas, dos 500, eu tenho apenas 50 hotéis que participam. E a gente ainda tem muito a crescer, e vamos crescer com certeza, baseado na confiança, inclusive, que tem aumentado a cada dia nesse trabalho que a gente faz. Você pode nos falar como esse acordo com o Airbnb? O Airbnb isso é sempre uma crítica dos destinos de um modo geral, porque eles não são, né? Eles não permitem, esses acordos ficam entre a residência e a reserva que eles fazem, e isso não vem em benefício para o governo de um modo geral, seja ele em nível municipal, estadual ou federal. E como é que você conseguiu esse acordo? Como é que se dá? Existe uma legislação? Como é que isso aconteceu? Na verdade, esse acordo foi firmado numa outra época recente, que eu, inclusive, não estava na secretaria, embora tenha, de uma certa forma, participado, mas eu não era o titular da pasta. Esse acordo foi baseado numa sensibilização que foi feito de muita conversa com o Airbnb. E, assim, essa parceria, além desse aporte financeiro que eles fazem, ainda tem rendido outros bons frutos. Por exemplo, eles fizeram um trabalho junto com a gente de preparação e lançamento do primeiro guia da experiência internacional, né, que foi divulgado no mundo inteiro, com os 2 destinos mais bucólicos aqui, que foi Trancoso e Caraíva. Então, nós fizemos um trabalho em conjunto, com um apoio fantástico da parte deles, aonde nós fizemos toda uma série de oficinas de sensibilização e de participação da própria comunidade, e aonde foram trazidos para dentro dessas oficinas experiências maravilhosas que já existiam e outras que estavam sendo desenvolvidas e implantadas, e isso gerou um guia da experiência do turismo de Porto Seguro, Trancoso e Caraíva, que foi impresso para divulgação e distribuição no Brasil inteiro, e de forma digital, distribuída no mundo inteiro, através dos portais e etc. e tal. Isso é uma coisa que agrega mais valor para todo mundo, tanto para o destino como para a empresa, e com isso a gente
vem crescendo essa participação deles, que é tão importante para isso. Eu entendo, Ana, o seguinte, eu sempre digo isso, inclusive, quando sou abordado pelo pessoal da hotelaria, principalmente, para falar a respeito. O Airbnb, assim como o Uber e outros, existe no mundo inteiro. E não sou eu que vou acabar com isso. Muito pelo contrário. Eu acho que o sol nasceu para todos e basta que você se dedique e tenha uma boa criatividade, você e algum investimento, você tem a mesma chance que todo mundo para crescer e para se aparecer no mundo. É o que aconteceu com esse tipo de empresa. Então, assim, eu acabar com eles não vou conseguir. Então, eu acho que a gente tem que procurar se juntar e tirar algum proveito que seja em benefício, no caso, da cidade. E eu acho que com isso a gente está conseguindo proporcionar ganhos outros importantes e que estão alavancando toda a atividade turística no município e proporcionando a todos os atores do turismo algum outro tipo de ganho que é advindo desse recurso. Eu queria ainda retomar, porque eu queria falar das parcerias, parcerias com o governo de estado, parcerias com operadoras e Nós temos 7 minutos. Isso, e a gente tem que encerrar, mas eu gostaria de retomar um pouco a questão de detalhar mais o porto mais seguro, principalmente em algumas áreas e alguns protocolos que são diferenciados aí, que protocolos de eventos, protocolos em áreas naturais, né? Eu queria que você destacasse um pouco assim, quantos protocolos foram, como é que aconteceu isso? Nós desenvolvemos, junto com a saúde, mas sob a coordenação nossa, nada menos que 19 protocolos diferentes. Para cada atividade que envolve o turismo, nós desenvolvemos um protocolo. O penúltimo nós entregamos agora sexta-feira, está em discussão ainda com o grupo de empresas de eventos, dos grandes eventos que acontecem em Porto Seguro, mas que a gente, até o final dessa semana, deve ter tudo aprovado e já a ponto de ser publicado no portal Porto Mais Seguro. E o último que a gente hoje, inclusive, teve uma reunião sobre isso, são as reservas indígenas, que pelo grau de sensibilidade desses povos indígenas, a gente sabe que tem que ter uma preocupação ainda maior sobre isso. Mas os protocolos todos estão publicados no site da Secretaria e da Prefeitura, que é o www.portoseguro.gov.br/Porto Mais Seguro. O programa chama Porto Mais Seguro e esse é o hot site que tem todas as informações. Inclusive até, além dos protocolos, a matriz de risco, o planejamento de cada uma das secretarias envolvidas, a gente tem também a relação de todos os empreendimentos que já têm o selo e que já estão autorizados a abrir e funcionar. Portanto, se você está vindo para Porto Seguro, quer se hospedar num hotel, quer frequentar um restaurante, uma barraca de praia, se usufruir do trabalho de um receptivo, consulte o nosso hot site nesse endereço que eu passei, que vocês vão ali poder ter todas as informações. Encerrando, PC. Queria só rapidamente falar de um assunto que você tocou nesse assunto, que são a participação das operadoras, e há que se ressaltar isso, porque elas tiveram um papel fundamental no crescimento e na manutenção do movimento de Porto Seguro, onde muitos hotéis, inclusive, puderam receber recursos advindos da compra de diárias antecipadas, para que eles pudessem usar esse dinheiro na ampliação dos hotéis, e todas as operadoras com quem a gente fala constantemente, assim como as companhias aéreas,
são nossos parceiros e são empresas da maior importância para Porto Seguro e que proporcionaram Porto Seguro ser o que é hoje. Ajudaram demais nisso e a gente vai ser eternamente grato a isso. Isso. Turismo se faz com parceria, turismo se faz com organização, com planejamento, com estrutura e, sem sombra de dúvidas, Porto Seguro é retrato, né, exemplo disso para o Brasil e para o mundo. PC, mais um minutinho para falar sobre alguma coisa ainda que não foi abordada, que você ainda queira dar sua palavra final, um minutinho final agora. No meu minuto final, eu vou dizer para você que a gente procurou abordar tudo que entendemos como importante. Eu gostei muito da pauta que você montou e a gente pôde falar bastante, eu tenho certeza que surpreendeu muita gente, mas eu queria me colocar à sua disposição sempre que você entender como importante, necessário e que vá acrescentar alguma coisa, a gente poder fazer um bate-papo aí, tranquilo e gostoso como foi esse de hoje, e que a gente possa passar notícias ótimas aí para o nosso público, para o seu público e para o Brasil inteiro e quem sabe até para alguns lugares do mundo que a gente divulgou e que eu tenho certeza que alguém está aí assistindo a gente tranquilamente. Com certeza. Principalmente da América do Sul. Com certeza, PC. Para quem chegou um pouquinho atrasado, nós abordamos um contexto geral sobre Porto Seguro, sobre toda a estrutura em termos de Secretaria de Turismo, Conselho e Fundo de Turismo. Falamos uma característica muito própria de Porto Seguro, 4 destinos em um só. Falamos de Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda e a própria sede Porto Seguro. Né? Fizemos toda uma fala sobre a pandemia e sobre as estratégias para essa retomada, o quanto está positivo esse debate de que a recuperação ela vai vir e vai ser rápida, né? E PC nos prestigiou aí, falando da importância dos destinos, das parcerias, Airbnb, as grandes operadoras de viagem, companhias aéreas, e tudo isso é que faz Porto Seguro ser o destino que é. PC, mais uma vez, meu muito obrigada pela sua presença aí, viu? Que tudo apareça e já estão sugerindo aí uma parte 2 para essa live. E em breve, eu com certeza vou abusar e vou te convidar numa outra oportunidade para nós voltarmos a um debate, a uma fala tão importante como essa que você nos trouxe hoje. Novamente, meu muito obrigada e tudo de bom para vocês. Um abraço. Obrigado. Porto Seguro. Você sabe, eu como uma boa itabunense conheço Porto Seguro da década de 80, então assim, algo muito gostoso e que me anima. Ouvir você falar de Porto Seguro bate saudades mesmo. Beijo bem grande, um abraço, PC. Um beijo para nossa amiga Meg, né? Que está aí assistindo a gente e que foi a pessoa que inclusive nos aproximou e que trouxe a possibilidade da gente estar aqui falando de Porto Seguro hoje. Isso Meg, aí, um beijo para você. Com certeza. Abração. Até logo. Você também. Tchau.